Finalmente a gente venceu, por quê? Porque lançou o primeiro episódio de House of the Dragon. E se você não estava ansioso pra essa série por causa do final de Game of Thrones, que por sinal decepcionou muita gente e tudo mais, então você tá ansioso da maneira errada, porque não tem como, né? Essa série teve o seu primeiro episódio lançado ontem na HBO Max, inclusive foi um dos recordes aqui de audiência da HBO, né? Para uma série que estava estreando. E a gente vai comentar sobre esse episódio aqui hoje, né? Sobre algumas curiosidades e tudo mais, passo a passo do começo até o final dele. E o episódio já começa com aquele conselho lá de 101, né, do ano 101, onde o rei Jaehaerys I Targaryen tava ali mostrando quem seria o sucessor do trono dele. Só que, gente, a cagada já começa aí pelo simples fato de que ele não escolheu a Rhaenys Targaryen, né, que era a sucessora mais próxima ali, né? Ele acabou escolhendo o primo dele, que era o Viserys I Targaryen, e é aí que a cagada começa, porque ele tem aquela ciência de que quem acabaria, né, com o reinado Targaryen seriam os próprios Targaryens e tudo mais, e a sementinha da discórdia já foi plantada aqui porque a Rhaenys provavelmente teria sido uma boa herdeira e tudo mais, né? Mas não foi isso que aconteceu, ficou ali com o Viserys e a coisa começou a degringolar a partir desse ponto. E vale citar que eles estavam aqui no reinado da força deles, né? Tanto que o rei Jaehaerys I, ele chegou a montar o Balerion, que é aquele dragão gigantesco lá, e claro que o Viserys I chegou a montar um pouquinho o Balerion, mas o Balerion acabou morrendo e tudo mais. Ponto é que, nesse ponto da história, tem um corte seco, rápido, tipo Tramontina mesmo, e corta pra uma pseudo-introdução. Sabe aquele momento mais esperado de Game of Thrones, quando você tá esperando uma introdução? Pois é, isso não aconteceu nesse primeiro episódio, porém já foi confirmado, né, que vai ter sim uma introdução e tudo mais, mas a gente fica naquele gostinho, né? Mas não, eles só botaram logo Targaryen ali e você fica, opa, vai queimar, vai acontecer alguma coisa e não aconteceu. Mas a justificativa disso é que eles colocaram essa introdução bem rápida, né? Somente a logo ali, pum, tipo aqueles logos da Jequiti que aparecem na propaganda do SBT, sabe? Eles fizeram isso pelo fato de que eles não queriam cortar o clima e realmente funcionou, porque a cena anterior, né, que era aqui da nomeação do herdeiro do rei Jaehaerys e tudo mais, era uma cena meio que tensa, você sentia a tensão no ar, e eles não queriam cortar isso, né, com uma introdução que faria a gente se prender mais na introdução do que na cena anterior, né? Então eles realmente conseguiram fazer isso, porque depois desse corte rápido dos Tramontinos, eles pulam para Rhaenyra Targaryen voando na Syrax, numa cena deslumbrante com efeitos especiais maravilhosos. Realmente foi muito bonito de ver esses dragões, né? E claro, no momento em que os Targaryen estão aqui no seu auge, no seu pleno esplendor, né? Eles estão conseguindo fazer com que as pessoas não sintam medo, né? Igual muitas vezes apareceu lá em Game of Thrones, as pessoas com medo da Daenerys e tudo mais. Aqui não, aqui a gente tá no momento pacífico, por enquanto. E vale dizer que antes dessa cena começar, né? O episódio já mostra ali 172 anos antes de Daenerys Targaryen, né? Que é o período em que essa história tá se passando. Mas beleza, logo depois ali do voo da Syrax com a Rhaenyra, a gente vê ela se encontrando com a Alicent Hightower, que ela é filha da mão do rei Otto Hightower, que é um cara extremamente confiável, no qual o rei confia muito, mas eu já falo sobre ele porque, gente, ele é uma cobra, uma naja, uma cascavel. Mas enfim, a Alicent e a Rhaenyra, elas começam a andar por ali, a gente vê o Fosso dos Dragões, né, antes dele ser destruído, como a gente já tinha visto lá em Game of Thrones, mas elas começam a já andar juntas, elas são muito amigas, e elas andam ali pelo castelo de Porto Real e tudo mais, num cenários que a gente não via com muita frequência, mas que agora foi muito gostoso de revisitar, né? Esse episódio, apesar de ser muito bom, muito bem construído, com roteiro e tudo mais, ele trouxe cenários memoráveis, né, que a gente realmente queria muito ver. E logo depois, né, que ela chega ali pro castelo, a gente vê a Rhaenyra Targaryen indo visitar a mãe dela, que é a Aemma Targaryen, que ela tá grávida e tudo mais, só que ela tá sofrendo, gente. Já acho que o sexto filho que ela tá carregando ali na barriga, porque os outros ela acabou perdendo, então ela sofreu muito por esses filhos e ela não quer mais sofrer, mas ela tá ali firme e forte. Por quê? Porque o Viserys primeiro quer ter um filho homem, né? Tanto que o Viserys tá lá numa reunião com o conselho dele, junto com a mão do rei e outros conselheiros ali e tudo mais, onde a Rhaenyra Targaryen acaba chegando na sequência, ela é uma copeira ali, ela escuta ali o que eles estão conversando, né? Tanto que daí ela meio que vai se inteirando nas questões políticas e tudo mais, mesmo não tendo intenção nessa questão por enquanto. E o pessoal ali do conselho, eles querem que o Daemon Targaryen esteja ali, tanto que o Daemon, ele foi nomeado, né, pelo rei Viserys como o comandante da Patrulha da Noite, né? Tanto que ele fundou ali os Mantos Dourados e tudo mais, só que ele não estava participando da reunião. Ele, na verdade, estava lá na sala do trono, só que danado, que audacioso, porque tava lá sentadão enquanto tava todo mundo se reunindo e tudo mais. A Rhaenyra Targaryen chegou lá porque ela sabia onde ele estava e foi lá conversar com o Daemon. O Daemon Targaryen é o tio da Rhaenyra Targaryen e futuramente eles acabam tendo um caso. Pois é, exatamente isso que acontece, mas isso daqui é o de menos que acontece nas histórias de Game of Thrones, tá? Esses laços familiares aqui, por isso que tem essas anomalias, algumas pessoas morrem e tudo mais, mas isso daí deixa pra depois. Mas enfim, o Daemon Targaryen dá ali um presentinho pra Rhaenyra e tudo mais, e eles começam a conversar em Valyriano, que é uma das línguas mais lindas e belas que existem. E eles começam a conversar nessa língua, é bem bacana de ouvir. Só que
aí papo vai, o episódio vai desenrolando, a gente vê mais um pouco da amizade da Rhaenyra Targaryen com a Alicent Hightower, né? Elas estão ali na árvore coração e tudo mais, conversando sobre o herdeiro do trono, a Rhaenyra, né, comentando que ela não quer ser uma herdeira, ela quer muito mais ser ali uma guerreira, né, voar pelos ares e tudo mais, coisa que muito me lembra a Arya Stark, mas vamos deixar muito claro nesse ponto da história que nenhum desses personagens dessa série está aqui para substituir ou ser equiparado a outros personagens lá de Game of Thrones, porque eu vejo muita gente comparando, né, a Rhaenyra Targaryen tá aqui para substituir a Daenerys Targaryen. Não, gente, não, elas são completamente diferentes, de épocas completamente diferentes, né. A Daenerys Targaryen, ela era, digamos assim, abandonada, ela era praticamente a última da família dela. Já a Rhaenyra Targaryen, não, ela tem todo ali um apoio emocional, toda uma família por trás, né, que cuida dela. Então temos que ter essa diferenciação aqui na nossa cabeça na hora de assistir a série, porque se você assistir isso querendo comparar os personagens, aí você vai acabar se decepcionando. Por quê? Porque eles são completamente diferentes. Mas enfim, depois da Rhaenyra, né, comentar ali que ela não quer ser a herdeira do trono, o episódio já corta diretamente pro rei Viserys I, comentando que ele tá com uma dorzinha ali nas costas. Ele não é escoliose, não é dor na lombar, nada, é somente infecções. Por quê? Porque ele senta naquele trono de ferro, com aquelas espadas que deve ser um desconforto absurdo. Mas ele acaba se cortando, né, e um desses cortes acaba fazendo uma inflamação nas costas dele que não está cicatrizando. Então ele certo, essa cena meio que coloca ali uma preocupação no ar que pode sim evoluir pra alguma coisa no futuro. E como eu já comentei, o Daemon Targaryen, ele recebeu o título, né, de comandante da Patrulha da Noite, só que ele tem uma maneira um pouco peculiar de atuar aqui com as pessoas. Ele é extremamente abusivo. Ele quer que a cidade tema, né, a cor dourada, tanto que é por causa dos mantos dourados e tudo mais, só que a maneira como ele age é extremamente brutal. Ele pega os assassinos ali e começa a matar, tirar perna de tudo quanto é jeito, de uma maneira muito brutal, e isso acaba não pegando muito bem pra ele no futuro, porque querendo ou não, né, o rei tá meio que cogitando pegar o Daemon Targaryen, que é parente dele, né, é o irmão mais novo, para ser o herdeiro do trono. Só que aquele negócio, né, o cara é bonito, é sedutor, mas também é um assassino. Só que vamos combinar que o Matt Smith, como Daemon Targaryen, o cara roubou a série em todos os momentos em que ele aparece, porque, gente, o cara consegue transparecer uma imagem de um cara que é psicótico por querer poder e também por tentar fazer a coisa certa e também enxergar as coisas erradas que estão acontecendo ali ao redor dele. Ele consegue transparecer isso muito bem. Mas aí beleza, né? Porque como eu comentei, essas atitudes do Daemon Targaryen acabam não sendo muito bem vistas pelo conselho ali do rei. Tanto que o Otto Hightower, aquela cobra venenosa, começa a fazer a caveira do Daemon Targaryen para o rei Viserys, justamente na intenção de que ele não indique o Viserys como sucessor do trono. Não obstante, o Daemon Targaryen vai para onde? Para um prostíbulo, onde ele faz ali as vucu-vucu com as mulheres, só que ele não consegue se concentrar porque ele está preocupado, porque no dia seguinte ele vai ter um torneio do herdeiro. E justamente nesse dia do torneio do herdeiro, né, que é o dia seguinte, a Aemma Targaryen acaba entrando em trabalho de parto e o rei faz questão de anunciar para todo mundo, porque ele tem aquela vontade de que essa criança seja ali o filho, né, o próximo herdeiro que vai herdar o trono. Nesse ponto da história, acaba entrando aqui nesse torneio, né, o Criston Cole, que vai ser aí um Dornês e tudo mais. Ele vai ter um papel muito importante, inclusive se você não sabe muito bem sobre esse personagem, eu já gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, né, e também na tela final para vocês verem. É um vídeo explicando o papel de cada um dos personagens, porque querendo ou não, os Targaryen tem aqui uma linhagem muito grande e tudo mais. É bem complicadinho, mas eu deixei um vídeo bem explicado para você. Mas enfim, o Criston Cole acaba aparecendo aqui, ele meio que rouba a atenção. Primeiro porque ele é um Dornês bonitão, aquele cabelo, pá, mas ele chama a atenção principalmente na partida em que ele toma aqui, daqui a pouco eu vou falar. Mas enfim, enquanto tá ali todo mundo vendo aquele jogo extremamente brutal, onde os cavalos se machucam, as pessoas também, inclusive algumas pessoas até morrem, a gente tem o corte para Rhaenys Targaryen e também o Corlys Velaryon, né? Os dois são casados e, gente, pensa num casal fifi. Eles ficam ali só fofocando, ficam ali, opa, aquele dali vai morrer. Ih, menina, aquele ali tem cabelo feio, olha lá que feio, horroroso. Eles ficam meio desse jeito, é bem legal de ver. E você pensa, eita casal, gostei deles. Só que assim, enquanto eles estão ali comentando a vida alheia e o Daemon Targaryen tá matando todo mundo adoidado ali no campo de batalha, a Alicent Hightower tá com uma crise de ansiedade, desgramento, porque ela tá comendo todas as unhas dela ali e você percebe numa cena extremamente rápida, mas eu vou deixar no print aqui atrás, que é legal de ver, né, o quão ansiosa ela é nessas questões. Mas enfim, né, o papo vai, papo vem, o jogo tá ali rolando, enquanto isso a Aemma Targaryen entra em trabalho de parto, mas aqui entra uma das cenas mais difíceis de assistir desse episódio, tanto que comentaram que ele teria aqui uma cena similar
similar, né, ou tão forte quanto o Casamento Vermelho lá da terceira temporada de Game of Thrones, e realmente é isso que acontece. O bebê que a Aemma Targaryen está carregando, ele tá virado dentro dela e ela não consegue dar a luz a essa criança. Então, os médicos ali que estão ali na questão, eles comentam, né, que ou ela tira a criança e acaba morrendo, ou as duas acabam morrendo, né, tanto ela quanto a criança. E o rei Viserys I, ele tá tão sedento por querer ter um filho, ele quer ter um herdeiro do trono a todo custo, né, tanto que naquela época não tinha nem como saber o sexo da criança e tudo mais. Ele opta pela atitude absurda de tirar a vida da própria mulher em prol da criança. Isso, claro, que é um pouco diferente dos livros, né, um pouco, na verdade, é bem diferente dos livros, mas não vamos entrar nessas questões de comparação aqui, mas realmente a cena que se sucede, ela inclusive fica intercalando ali com o duelo, né, lá do torneio e tudo mais, mas é uma cena tão difícil de assistir, onde você percebe que a atuação da atriz que, desculpa gente, eu me falhou o nome da atriz agora, que faz a Aemma Targaryen, é uma atuação tão verídica, tão intensa, que você fica extremamente tenso vendo aquela cena, ao mesmo tempo que você fica com raiva do Viserys Targaryen pela atitude deplorável que ele tá fazendo. Tanto que a mulher dele já tinha falado pra ele que ela não queria mais sentir dor, mas ele obriga ela a ficar nessa posição justamente por ter essa criança que ele quer a todo custo. Enquanto isso, lá na arena, o Daemon acaba lutando com o Criston Cole, mas o Criston Cole se mostra mais forte que o Daemon e ele acaba sendo derrotado, né, pelo Criston Cole e se rendendo ali no final da luta, senão o Criston ia acabar matando ele e tudo mais. Então esses são dois pontos bem altos aqui do episódio que valem essa atenção, mas o fato é que depois disso o rei Viserys, ele acaba ficando extremamente abatido, porque além da esposa dele ter morrido no parto, o bebê, né, que ele chamou de Balon, acabou morrendo logo na sequência. E durante o funeral, acaba ficando, né, de responsabilidade da Rhaenyra Targaryen de queimar os dois corpos, tanto que ela dá o comando ali pra Syrax. Inclusive esse é um momento de um puro fanservice, digamos assim, do episódio, porque ela acaba usando o comando Dracarys, né, pra fazer com que o dragão lance a chama em cima do corpo, só que ao mesmo tempo que ela lança o Dracarys, a gente percebe que o dragão, ele tem uma certa personalidade, você percebe uma relutância do dragão em lançar fogo em cima dos seus próprios parentes de sangue, digamos assim, né, os seus próprios Targaryen. Então é legal reparar isso, porque os produtores já comentaram que cada um dos dragões que vão aparecer aqui na série, eles vão ter suas próprias personalidades, né, e aqui a gente já começa a ver um pouquinho da Syrax, que é muito similar também a Rhaenyra Targaryen. Mas enfim, depois disso, né, a vida tem que seguir e o rei, apesar de estar extremamente abatido, ele se reúne de volta com um conselho, onde eles começam a discutir novamente quem que vai ser o sucessor do rei, né, já que o seu único filho que acabou nascendo, nasceu e morreu, né, então eles não conseguiram esse herdeiro. Eis que eles começam ali a dialogar sobre talvez o Daemon ser o sucessor, e meio que cogitam até mesmo a própria Rhaenyra Targaryen, mesmo que isso custe quebrar uma tradição de séculos, né, que vinha sempre nomeando homens e tudo mais. Mas aqui a gente já vê a sementinha do mal sendo plantada, porque o Otto Hightower, aquele pai da Alicent, né, que é amiga da Rhaenyra, ele meio que percebe toda a situação que está acontecendo e fala pra filha dele: garota, vai lá dar uma fofadinha no rei, vai lá dar uma acalmada nele, porque vocês precisam ficar um pouco mais próximo. E de quebra, mandou ela colocar as roupas da mãe dela, que já tinha morrido. Essa, claro que é uma atitude muito absurda do Otto Hightower, porque a gente percebe que ele está querendo, obviamente, que a filha se aproxime do rei de uma maneira, né, além da amigável. É uma atitude muito deplorável, que dá uma raiva desgramada desse homem. E aí fica aquele aviso, né, tome cuidado com esse homem aí, porque ele não vale o pão que o diabo amassou. Só que além disso, ele sabe que ele tem esse poder nas mãos dele, porque ele é a mão do rei, é o cara que o rei mais confia ali em todo o reino. Então ele tá usando esses seus atributos para conseguir mexer alguns pauzinhos ali no reino. E sabendo disso tudo, ele acaba descobrindo que o Daemon Targaryen acabou indo lá num bordel, e nesse bordel ele falou mal do filho do rei que tinha acabado de morrer. Então o Otto Hightower pegou essa informação, colocou ali no ouvido do Viserys, justamente na intenção de fazer com que o Viserys tire o Daemon Targaryen da fila de sucessão, porque querendo ou não, o Daemon Targaryen era um cara que ele estava sim cogitando colocar no trono. Só que fazendo isso, né, tem aí uma briga entre irmãos, onde o Daemon acaba falando que o Viserys é um cara fraco, inclusive isso é uma cena muito forte, né, que mostra ali um parentesco sendo meio que abalado, e o rei manda o Daemon Targaryen pra fora do reino. E ele pega ali a Mysaria e junto com o Caraxes eles vão pra fora do reino e voltam sabe Deus quando. E aqui a gente já percebe que o Daemon Targaryen é um cara extremamente imprevisível, porque além dele ser muito brutal nas atitudes dele, né, como patrulheiro ali da guarda e tudo mais, ele é muito imprevisível e fica aqui no ar, né, o que ele pode vir a fazer nos próximos episódios, quando ele voltar aqui pra Porto Real, porque ele tá com fogo no sangue, ele perdeu o posto de herdeiro do trono, né, pra
pra sobrinha dele, que futuramente ele vai ter um envolvimento e tudo mais, mas ele perdeu esse posto que ele queria tanto e ainda disso foi expulso do reino, né? Então o cara tá com muita raiva dentro dele. E além disso, ele tem o Caraxes, que é um dragão gigantesco, que inclusive se vocês não conhecem muito bem a história dos dragões aqui da série, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui nos cards também na tela final pra vocês verem depois sobre todos os dragões que podem vir a aparecer aqui nessa série. Só que depois de tanta emoção acontecendo aqui, né, tanto peso que esse primeiro episódio já trouxe, a gente corta lá pro altar do Balerion, onde o rei Viserys está lá, né, observando aquele dragão colossal que já existiu, né, o maior dragão que já existiu aqui em Westeros, e logo na sequência a Rhaenyra Targaryen chega pra conversar com o pai dela, porque ela sabe que o pai dela tá triste, tá abalado com toda a situação que aconteceu, e nesse ponto da história a gente tem uma das revelações mais sensacionais que eu já vi aqui em Game of Thrones, né, claro que eu não tô comentando, né, não tô me referenciando às reviravoltas, aos plot twists, mas sim à informação que foi jogada aqui dentro. Nesse ponto da história, o Viserys reconhece que a Rhaenyra Targaryen, ela é digna do trono, né, que ele deixou de olhar pra filha dela todo esse tempo e reconhece ali que ela é o melhor que a mãe dela pôde dar pra ele. E o episódio caminha, né, pra nomeação da Rhaenyra Targaryen como a herdeira do trono. E nesse ponto da história a gente vê aqui visuais maravilhosos e tudo mais. E nesses pontos a gente vê outras casas fazendo reverência a Rhaenyra Targaryen, como a casa Stark, a casa Baratheon, e eles meio que não gostam muito de estar ali, não, mas eles estão ali, né, por questões de lealdade e de respeito também, porque agora a Rhaenyra Targaryen vai ter que lutar pelo seu posto, né, pelo seu direito ao trono, ainda mais depois de saber do sonho, né, que o pai dela contou pra ela, que é em relação ao Aegon, o Conquistador, que vai ser muito importante daqui pra frente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse sonho, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo único e exclusivamente onde eu falo sobre isso, e se você quiser mais vídeos sobre House of the Dragon, já se inscreve no canal e ativa o sininho, e tchau! Até o próximo vídeo!